Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Complexo de Saúde São João de Deus. Olá, muito boa tarde para você que está conosco aqui no Alô Doutor. Saúde para todos que estão conosco. No Alô Doutor de hoje, eu converso com a doutora Bianca Guimarães, fisioterapeuta, que fala sobre o tema dor crônica. E no terceiro bloco, eu recebo o doutor Eduardo Matar, ele que retorna ao programa e fala sobre o tema evolução assistencial do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante, onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada e possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo. Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento. Da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa tarde para você que está conosco aqui no Alô Doutor, nesta grande audiência pela nossa TV Alterosa, 12 anos no ar, ancorando as discussões da saúde em toda a região. Divinópolis e mais 60 cidades ligadas no Alô Doutor. Nesse segundo bloco, na abertura do programa, eu converso com a doutora Bianca Guimarães. Nós vamos falar sobre o tema dor crônica. Ela que é fisioterapeuta e aborda esse tema para a gente, destacando sobretudo quadril, joelho e coluna. Doutora Bianca, olá. Nosso muito boa tarde, é um prazer tê-la aqui. Boa tarde, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né? Davi aí sempre parceiro aí nosso de longa data. Então é um prazer estar aqui, falar da saúde, falar de fisioterapia, né? Estou muito feliz com o convite e espero esclarecer muita coisa aí boa para todos os telespectadores. A fisioterapia vive um novo momento na saúde? Sim, eu venho aí, né, de alguns, mais ou menos uns anos aí de formado, não sei te falar quanto, e eu sou muito otimista na profissão. Eu vejo que ainda tem um caminho longo aí a ser traçado, mas a gente vive um bom período, um período de evolução, um período de mudanças de paradigmas, um período que a gente sai um pouco da visão centralizada da doença, né, passa com uma visão mais
mais global, uma visão mais funcional do paciente. Isso esse agente de... E você estudou muito, né? Você buscou mestrado, buscou doutorado, né? A valorização também da fisioterapia, né? Sim, eu acho que o profissional que está engajado, que quer lidar com o paciente atual, a gente tem que estar atualizado, né? O paciente hoje é diferente do paciente de 5, 10 anos atrás, as influências são diferentes, né? Então, as interferências são diferentes, a gente tem que estar buscando sempre estar atualizado aí. Ótimo. Muito bem. Nós estivemos aqui há pouco tempo com o Dr. Charles Amaral, falando sobre o tema dor crônica. E esse tema é muito oportuno, porque quem está com uma dor não se acostuma com ela, né? Exatamente. Qual que é hoje a tônica do tratamento da dor e disfunção dos pacientes, enfocando aí quadril, joelho e coluna, principalmente coluna, né, doutora Bianca? Assim, o que a gente percebe no estado de disfunção atual tem muito a ver com o momento que a população está vivendo. E a gente vê hoje, assim, pacientes cada vez mais relacionados com o estresse, com má postura, com pressão. Então, as afecções de coluna, principalmente coluna cervical e coluna lombar, elas são cada vez mais frequentes. E quando você vai olhar para a estrutura, né, nem sempre existe uma disfunção estrutural. O que seria isso? Às vezes eu não preciso ter uma alteração grande da estrutura da coluna em si para ter um sintoma grande. Né? Então a gente sai um pouquinho desse enquadramento agudo da dor e vai para essa dor crônica, que é observar quais os outros fatores não estruturais podem estar afetando aquele paciente, né? Uma visão que te tira do ambiente confortável que é aquele que você estudou, que é estudar o osso, o músculo, a função, o ligamento, né? Você começa a enxergar o paciente com o contexto que ele vive, com o lugar que ele mora, com o emprego que ele tem ou que ele não tem, ou seja, é um aspecto biopsicossocial mesmo, enxergar ele de uma maneira ampla. O fisioterapeuta, ele não trata a doença em si, ele trata os resultados da doença. Ele trata a disfunção. Na verdade, isso para mim, quando você me perguntou, Bianca, como que você vê a fisioterapia? Isso. Há anos atrás, quando eu me formei, a gente sempre teve muito isso engessado, né? Do diagnóstico clínico, de qual é o diagnóstico da coluna, do quadril, do joelho, do tornozelo. E isso hoje é muito claro, principalmente quando eu vejo isso na docência com os estudantes. Claro que é importante para mim saber o diagnóstico, mas antes mesmo do diagnóstico, antes de eu saber qual a patologia que tem naquele tecido, eu vou tratar, vamos falar assim, a bagunça, a desordem que aquela patologia está causando. Então, eu falo sempre isso, que a físio, ela vai lidar com a disfunção. A disfunção. O que a patologia vai deixar ali de disfunção, de desarranjo? E assim nós, fisioterapeutas, devemos tentar realinhar isso aí. Devemos deixar aquilo ali funcionando da melhor maneira. Na reabilitação do paciente com dor de quadril, você trabalha ele mais na reabilitação pós-cirúrgica? Sim, assim... Na colocação de prótese, aí ele tem que fazer. A gente sempre caminha muito com o médico, né? No caso de pós-operatório de artroplastia total de quadril ou de joelho, sempre após o tempo quem vai determinar isso, normalmente os médicos encaminham, dependendo do procedimento cirúrgico, mas o movimento, ele é o segredo, né, Davi? O segredo de um envelhecimento saudável. Então, o movimento, ele sempre é indicado. O que a gente vai ter que saber é a dose, em que momento começar, qual movimento, né? E qual a quantidade de movimento. Mas é indicado? Sim. Sim, o que a gente vai apenas é individualizar esse paciente, seja ele de prótese, seja ele de um outro procedimento cirúrgico ou não cirúrgico, né? Porque às vezes está doendo por causa da forma errada que a pessoa está movimentando também? Atualmente, uma das grandes causas de dores, né, são devido aos desarranjos biomecânicos, que a gente chama. E o que é um desarranjo biomecânico? O desarranjo biomecânico é um movimento não funcional, é aquele movimento que você faz a vida inteira e chega num determinado momento, ele começa a te prejudicar, porque ele não está dentro, vamos falar assim, de um eixo normal da articulação. Eu tenho na biomecânica, que é a mecânica do movimento humano, eu tenho um padrão, né? Um padrão, igual um carro alinhado. Um carro desalinhado, com certeza ele vai gastar um pneu a mais de um lado, por exemplo. Então, se eu repito um movimento, uma biomecânica alterada durante uma vida, com certeza aquilo ali
é susceptível de desencadear lesões. A questão do joelho, como é que é a reabilitação do paciente com dor no joelho? Pois é, o joelho atualmente é uma discussão assim, que mais do que fico coluna? Fascinada de... A coluna ainda está em primeiro lugar? Olha, a coluna, Davi, é difícil falar porque eu falo que as pesquisas, o que a gente tem de pesquisa hoje, amanhã cai por terra. A coluna, se você vê em quantidade, a coluna ainda é muito estudada. Em volume de paciente, eu falo assim, para tratar mais coluna do que joelho? Sempre foi. Ah, sempre foi, né? Agora, né, com a minha nova proposta de trabalho, eu tenho recorrentemente mais pacientes de joelho porque eu estou fazendo um trabalho direcionado para isso. Ok. Mas meu consultório sempre teve... E o interessante é que até uns anos atrás eram as lombalgias, ou seja, dores na coluna na região baixa. E hoje isso muda um pouco, porque hoje eu vejo também as dores na coluna cervical. E aí a gente observa essa mudança de contexto. Passou do que seria um desgaste para ser postural? Mais postural? Na verdade, sempre porque foi aqui... postural, mas tem a ver um pouco com hábitos. A gente tem um hábito... hoje, muito maior do que hábitos anteriores. Então, a sobrecarga articular em tronco sempre foi muito evidenciada. Os tablets. Os tablets celulares e muito computador, dormindo pouco, estresse. Então, isso fez uma mudança postural no homem da atualidade. É uma realidade isso, né? É uma realidade. Então, a recorrência de problemas de coluna cervical, ela tem aumentado. Né? Não só em consultório, mas em pesquisas. Chamar a atenção, principalmente dos pais, né? Sim, começa lá atrás, né? E aí, as crianças hoje todos estão com o celular na mão. Sim. Né? Sim. Então, E aí isso onde você volta à pergunta, é uma instalação de uma alteração postural lá atrás que vai prejudicar a biomecânica, que pode prejudicar a biomecânica, movimento, e lá na frente que me causar a dor, a disfunção, né? Então, o que mudou? O que se tem hoje para tratamento da dor crônica, quadril, joelho e coluna? Olha, em primeiro lugar, é você sair do local. Você sai do local. Eu tenho um joelho que dói, eu tenho uma coluna que dói, eu tenho um punho que dói. A primeira coisa que mudou é você começar a enxergar a pessoa. E parece romantismo, parece utopia, mas não. A gente tem que sair do local e tentar entender o porquê que aquele joelho dói. A mesma região sua que dói com a do seu colega que dói podem ser causas totalmente diferentes sendo no mesmo lugar. Então, a primeira coisa, parar de olhar o local e tentar entender o contexto, né? O contexto. E dentro desse contexto, avaliar a biomecânica, que é a minha grande área de estudo. O que essa alteração faz com a biomecânica geral. A ATM, ela entra como aqui nesse processo de tratamento? A ATM, ela vem... Vamos explicar o que é a ATM, né? A ATM, ela é um tema bem... que a gente tem ouvido falar bem da ATM nas últimas décadas. Na última década, principalmente, é a articulação temporomandibular. O que seria isso? É onde a minha mandíbula articula com o meu crânio. Ou seja, dos ossos do crânio, é a parte móvel dos ossos do crânio. Você recebe muito paciente do bucomaxilo, então? Sim. E o que isso tem a ver com o contexto? Volto no biopsicossocial. As pessoas têm uma carga grande de trabalho, elas dormem pouco, elas têm tensão, elas apertam o dente, elas criam um padrão de bruxismo cada vez maior. Isso causa enxaqueca, no outro dia estresse, e vira um ciclo vicioso. E isso aqui é uma articulação sinovial, como várias que a gente tem no corpo, e a gente desgasta essa articulação. Ok. Porém, o grande problema é que é uma área extremamente inervada e temos dois nervos muito importantes e o sintoma é muito agudo. Quem sempre encaminha o paciente para você é o ortopedista? Olha, no caso de ATM, eu tenho muitos encaminhamentos de dentistas. Sim, né? No caso... Mas ortopedista também, mas no caso específico da ATM, a nossa conversa é muito maior com o cirurgião dentista. Tá. Né? E é um tratamento totalmente multidisciplinar. O paciente de ATM, ele é muito sintomático. Quando essa articulação ela chega, que a gente chama hoje de DCMs, distúrbios crânio-mandibulares, quando a pessoa chega a ter sintoma, é porque eu já tenho um grande desgaste articular. Então, eu preciso dessa conversa, às vezes com psicólogo, com psiquiatra, com dentista. Então, a ATM, sim, é um bom exemplo de dor crônica, que a gente precisa de acolher o paciente e sair do seu papel, sabe, de
né, de indivíduo que vai tratar aquela pessoa, não. Você precisa da ajuda. Né? Muito bem. Eu acho muito importante esse tema, trazendo uma fisioterapeuta, né? Você é mestre, é doutora, professora também da Unifenas, Professora, sou docente da Unifenas há 4 anos. Há 4 anos, né? Doutora Bianca, quero agradecer muito a sua presença, tá? Parabéns pelo novo projeto. Um abraço à doutora Renata também, né? Que ela também é doutora. Isso. E um abraço a toda a equipe da Unifenas lá, a Ana, Tá bom. a Ana Abreu, né? E parabéns pelo seu trabalho, trabalhando aí com dor crônica em Divinópolis e atendendo a toda a região. Ótimo, eu que Será agradeço sempre um prazer e depois nós vamos retornar para a gente ampliar um pouco mais dentro do seu projeto. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, Davi, sempre muito bom. Olha, daqui a pouco, então, a gente volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor, recebendo agora o diretor técnico do Complexo de Saúde São João de Deus, o doutor Eduardo Matar, que fala sobre a evolução assistencial do nosso hospital. Um tema importante e que é atual. Daqui a pouquinho a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante, onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada e possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo. Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor, Saúde para todo o Centro-Oeste Mineiro. É o Alô Doutor, a grande vitrine que ancora as discussões da saúde em toda a região. Agora nós vamos conversar com o diretor técnico do Complexo de Saúde São João de Deus, o doutor Eduardo Matar, que fala sobre a evolução assistencial do hospital. Você esteve aqui recentemente, né, doutor Eduardo? Boa tarde. Sim, obrigado. Só que nós falamos de outro tema, né? Exato. Boa tarde a todos, boa tarde, Davi, boa tarde, telespectador. Dessa vez estou aqui para falar de um tema diferente um pouco da minha atual função no hospital, que é ser o diretor técnico e estar à frente também da administração e da questão assistencial do hospital. E vamos mostrar aqui rapidinho como foi essa solenidade, né? Essa comemoração dos 51 anos do São João de Deus. Vamos mostrar essa matéria aqui rapidinho. Vamos, sim. Uma matéria bacana que mostrou ali como foi as comemorações dos 51 anos do nosso complexo. O Complexo de Saúde São João de Deus completou no último dia 1º de junho 51 anos de existência. E hoje, dia 13 de junho, nós reunimos a comunidade, colaboradores, corpo clínico, direção, para confraternizarmos esse momento especial. Esse registro, que é muito importante pela história, por tudo que o Complexo de Saúde tem feito na vida de inúmeras pessoas. Comigo ao meu lado, o doutor Eduardo Gomes Mata, ele que é o diretor técnico do Complexo de Saúde. Doutor Eduardo, como que representa 51 anos para um corpo clínico, nosso corpo clínico, que é um dos mais conceituados de todo o estado de Minas Gerais? É um imenso prazer novamente estar aqui, passando mais um aniversário do São João de Deus. 51 anos, é muita coisa, é muita história.
São João de Deus faz parte da história de Divinópolis e eu tenho certeza que já contribuiu para salvar muitas e muitas vidas dos divinopolitanos e de toda a região oeste de Minas. É importantíssimo a gente pensar que o São João de Deus é uma instituição de saúde que está à frente de 54 municípios e 1.200.000 pessoas. E entender o que essa população precisa é muito difícil. Então, um dos principais desafios vai ser realmente preencher os vazios assistenciais que nós temos para essa população, ofertando novas especialidades, ampliando muito a nossa estrutura física. Vocês sabem que hoje nós temos 32 mil metros quadrados construídos, mas na verdade nós ainda precisamos de mais espaço, estamos aí construindo mais leitos, construindo novas clínicas, porque a gente entende que a população cada vez mais demanda uma assistência de qualidade e nós podemos dar essa assistência. Então teremos, além de todas as ampliações físicas, nós teremos também investimento nos nossos colaboradores para que essa assistência seja dada ainda com mais segurança ao paciente. Estaremos investindo no nosso corpo clínico, vários médicos estão sendo convidados para fazer parte do nosso corpo clínico e, finalmente, a gente entender que pelos próximos 50 anos, que é a nossa meta de manter esse hospital aberto, que a gente consiga atender a todas as demandas dessa população. É uma satisfação fazer parte, desse aniversário da instituição. Estou aqui há 4 anos. É um hospital que dá grandes oportunidades para quem quer crescer na instituição. Tive o prazer de trabalhar junto com a Elis e desde então eu só venho ver crescimento, questões positivas que vem fazendo a diferença na vida de todos os pacientes que aqui vêm dentro dos 54 municípios que nós atendemos. Ok, um abraço a todos do São João de Deus aí, os funcionários, corpo clínico, pacientes e toda a população que há 51 anos acompanha o nosso Hospital São João de Deus, que escolheu esta grande vitrine à saúde para comunicar com toda a nossa região, não é isso, doutor Eduardo? Isso aí, primeiramente parabéns ao nosso complexo de saúde. Ao nosso complexo, parabéns ao nosso complexo. Olha só, essa evolução assistencial, eu gostaria que você destacasse isso, porque isso é muito importante nós tratarmos com números, porque falar todo mundo fala, mas quando a gente vê os números eles comprovam aquilo que a gente está falando, Sim, a gente nota claramente a melhora do hospital, mas a melhora é um termo subjetivo. Então é importante a gente apresentar o que o hospital tinha e o que hoje o atual Complexo de Saúde São João de Deus apresenta na melhoria assistencial. Porque esse é o objetivo, melhorar a assistência e assistir com qualidade ao nosso paciente. Sobretudo essa questão envolvendo o volume de atendimento, que é a grande busca é essa, atender bem e atender mais pessoas. Mas é justamente isso. Então a gente consegue mostrar claramente a evolução que teve do início da nossa administração, que foi em 2016, a gente chegou com um hospital... Nós temos o gráfico aqui. A gente chegou com um hospital que estava estava vazio, com 286 leitos e uma ocupação de 69. Passamos agora para 326 leitos, já com uma ocupação bem maior, e agora com uma proposta de chegarmos a 380 leitos, então um crescimento de 32% em relação a 2016. Aumentou 40 leitos? Aumentamos 40 leitos inicialmente e agora uma proposta de crescer ainda mais até o final desse ano. Muito bem, quer dizer, é uma evolução importante. Você coloca 40 leitos que sempre estão cheios, Sim, na grande maioria das vezes esses leitos estão cheios e sim, 40 leitos não são 40 pacientes, É importante lembrar do giro de leito, cada leito pode ser utilizado por inúmeros pacientes, várias cirurgias dependendo do tempo de permanência. Essa evolução aconteceu nesses últimos 2 anos? Sim, desde 2016, quando chegamos à equipe administrativa, o hospital estava passando por uma crise financeira, então o primeiro passo foi tentar sanar e equilibrar as contas, manter pagamentos em dia e com isso vieram todos os projetos de implementação, melhorias que a gente consegue comprovar hoje com os números que estão sendo apresentados. Vamos especificar mais então as internações, dentro desse gráfico aí. A gente nota claramente que o número de internações aumentou muito, Nós tínhamos 1.200 internações, atualmente estamos para quase 1.900 internações. E esse aumento foi expressivo tanto para a SUS quanto para os convênios, ou seja, toda a população foi beneficiada com esse aumento do hospital. Qual que é esse comparativo ali? De agosto de 2016? Isso, e atualmente nós temos 1.899 internações no mês de abril de 2019, ou seja, um aumento de 661 internações,
ou 53%. Tá. A capacidade total de leitos é? Atualmente 326 e a possibilidade de irmos para 380 até o final do ano. E se tudo está bem encaminhado, isso vai acontecer. Para um volume de um hospital como esse, que trabalha com cerca de 300 médicos, né? Aproximadamente mais de 30 especialidades, médicos. talvez. Exatamente. Mais de 30 especialidades que você coordena, né, doutor Eduardo? É uma responsabilidade muito grande, porque de verba, de tudo que se coordena dentro de um complexo de saúde desse, realmente se consolida cada vez mais como um complexo. Nessa capacidade de atendimento, eu acho muito bom a gente apresentar, né, esse outro gráfico, porque isso reflete o que é o complexo hoje, né? Porque a gente fala, o São João de Deus, o São João de Deus, mas poucas pessoas sabem realmente dos números Sim. do hospital, né? Que foi apresentado recentemente pela Elis Regina, né? Sim, nós fizemos uma apresentação recente, né, na Câmara dos Vereadores, justamente para prestar conta para a sociedade de todo o trabalho que estava sendo feito e mostrando e comprovando a melhoria essencial que houve. Então, nesse novo slide, a gente consegue avaliar também claramente que o número de atendimentos do hospital era de 1.000, e aí atendimentos totais, né? Tudo que foi gerado atendimento. A gente passou de 12.000 atendimentos para 21.000 atendimentos totais. Ou seja, o hospital aumentou muito de produção e sem aumentar muito o custo, o que possibilitou equilibrar as contas. Recuperando ali também muitos atendimentos que tinham parado, né? Exatamente. Principalmente na ortopedia. Ortopedia, urologia, uma série de especialidades cirúrgicas não estavam atendendo. Agora a gente tem todo o hospital a todo vapor. Ok, muito bem. E a questão também de nós destacarmos, né, toda essa força de trabalho que está envolvido dentro do complexo, né? E aí você pega 1.500 funcionários hoje. Hoje nós estamos próximos de 1.500 funcionários. A gente saiu de 1.189 funcionários em 2016 e hoje estamos com 1.421 colaboradores. Isso fora os médicos, né? Você está falando de funcionários. Funcionários mesmo, colaboradores diretos da instituição. Fora todos os terceiros, toda a equipe médica que ainda assim não estão contabilizando prestadores de serviço, é uma infinidade de pessoas. Você gira aí talvez em torno de 3.000 pessoas. Provavelmente, mostrando assim a importância do hospital até para a economia hoje do município de Divinópolis. Tá, então, essa força de trabalho, se você quiser especificar mais alguma coisa dentro desses números, né? Eu chamo a atenção principalmente assim para a questão do aumento do número de médicos e do número de residentes, né? Então, aumentamos muito o número de residentes do hospital, consolidando também hoje o Complexo de Saúde São João de Deus como uma instituição formadora, formadora de novos médicos, de especialistas, melhorando também a assistência à população. Porque o residente também atende, né? Sob a supervisão de um preceptor. Exatamente. Ele é um médico em formação, ele é um especialista em formação. Todo residente é médico e está se especializando nas mais diversas especialidades. Para quem não sabe, né, o preceptor é aquele que coordena um grupo de estudantes, ou que estão ali, né, buscando uma nova graduação, de uma forma assim, bem simples, né, coloquial para todo mundo entender. Exato. Né? Hoje o hospital tem graduandos, né, então tem pessoas que estão formando em medicina e tem aqueles médicos que estão tentando uma especialidade. Essa é a residência. Muito bem. Eduardo, nós temos 2 minutinhos, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Né? Você é um profissional de referência na nefrologia. Envio um abraço também ao seu pai, doutor Alfredo Matar, né? Uma referência também na coloproctologia, não é isso? Exato. Né? Que eu conheço há muitos anos, há mais de 20 anos, um grande amigo. E as suas considerações finais, por favor. Foi oportuno nós falarmos sobre isso, porque você já tinha vindo ao programa recentemente, mas para tratar esse tema, eu acho que a sua vinda aqui, o seu retorno ao programa foi providencial. Então, Davi, novamente eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, com todo telespectador. E é justamente isso, mostrar a importância que o nosso Complexo de Saúde tem para a população, na assistência de todo mundo, tanto o paciente do SUS quanto os pacientes de convênio. Nós estamos crescendo a todo vapor e quem ganha somos todos nós. Então, é esse o recado que eu tenho que dar e agradeço novamente. Eu que agradeço também ao Complexo, à diretoria, à superintendência, a Elis Regina, por ter escolhido o Alô Doutor para essa comunicação séria, ética, né? Porque saúde é no Alô Doutor, né? Nós estamos aqui tratando isso há tantos anos, eu particularmente há 20 anos, e nós queremos dar esse recado de forma ética, séria, né? De forma assim, bem tranquila para a nossa população. Obrigado. Ok? Muito obrigado pela presença. Olha, o Alô Doutor, então, volta no próximo sábado, às 15 para as 2 da tarde. Reveja as nossas entrevistas pelo site. Eu espero você. Até lá, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu digo sempre, saúde para todos.
Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Complexo de Saúde São João de Deus.